Olá, este é o Estúdio Tribuna Online, nosso programa de entrevistas gravado diretamente do Estúdio Tribuna Lab. E hoje temos a presença do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Muito obrigado pela presença, secretário. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante para toda a região metropolitana, né? A mobilidade urbana. Então é importante dizer quais são os projetos, o que foi feito também é importante e como que nós vamos construir o nosso futuro no Espírito Santo e na região metropolitana. Perfeito. E aqui conosco a nossa repórter especial do Jornal A Tribuna, Francine Spinacé, que conduz a primeira pergunta, Francine. Secretário, vamos começar pelas obras em andamento, né? O que a gente tem em andamento? A gente tem há muitos anos falando sobre a volta do aquaviário e eu queria saber primeiro, né? Volta mesmo, a gente tem essa confirmação, a partir de quando e o que falta? Bom, o aquaviário foi uma das metas do governo Renato Casagrande, uma das metas atingidas no primeiro mandato. O aquaviário nós vemos num processo de construção, de retomada dele neste processo. Independente de ter tido a pandemia ou não, isso não nos prejudicou. Então, o aquaviário nós estamos em andamento com as 3 estações, Porto de Santana, Praça do Papa e Prainha. Porto Santana está praticamente concluída, devemos estar fazendo os últimos acabamentos ainda no mês de novembro. Praça do Papa, já subimos o telhado, está desformando, também estamos concretando, e Prainha ida. Então nós já estamos aí na fase de acabamento final. Eu acredito que aí final de dezembro, início de janeiro, nós já vamos estar com todas as 3 estações concluídas e prontas para operação. A operação começa ao mesmo tempo, assim, em todas as linhas? Pelo que tá se desenhando o desenvolvimento das estações, provavelmente as 3 vão ficar prontas ao mesmo tempo, a gente vai conseguir operar as 3. Vamos fazer um desenho aqui para o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente, secretário. Eu vou pegar uma barca dessa, ou barca é a forma mais correta de falar? Um catamarã é um barco. Para quantas pessoas a capacidade? 98 passageiros. Essa que até já chegou uma das embarcações. Nós temos mais 2 em fabricação ainda, que vão chegar até o fim do ano. Então essa que está aqui é para 98 passageiros, com ar-condicionado, enfim, aí tudo aquilo que a gente exigiu no processo de licitação. Então eu vou sair daqui da Ilha de Santa Maria, onde fica a sede da Rede Tribuna de Comunicação, eu vou me dirigir a um terminal mais próximo, que seria... Praça do Papa. Eu vou até a Praça do Papa, não estou habituado a pegar uma lancha, lá eu posso comprar um ticket no local? Não, na verdade não. Ele é integrado ao bilhete único cartão GV. Então você pode ter o seu cartão GV e pode já daqui da Retribuna pegar na beira-mar um ônibus, um Transcol, descer em frente ao Palácio do Café e ali se dirigir para pegar o barco, pagando apenas uma passagem. O barco é um complemento ao Transcol. Então é um usuário do transporte coletivo, do ônibus no caso, que vai saltar ali na praça e vai ter acesso ao barco. Vai ter acesso. E você tem 2 alternativas. Ou você usa o cartão GV ou você gera o QR Code via celular, onde nós já lançamos na sexta-feira passada o QR Code. Então hoje via celular você já consegue resolver toda a sua viagem. Você não precisa mais do cartão GV. Muito, muito bom. Aí, no caso, eu vou subir, eu vou embarcar na Praça do Papa e vamos fazer uma viagem virtual. Ali eu posso me dirigir para onde até retornar para ali? Como seria? Ali você pode pegar uma que vai para Prainha, de Vila Velha. Aí você pode pegar um ônibus na Prainha, de lá se deslocar ao terminal Vila Velha, Praia da Costa, para qualquer localidade. Ou você pode pegar ela que vai com destino a Porto de Santana. Nesta primeira fase, indo a Porto de Santana, e aí você tem as linhas de Porto de Santana na região de Cariacica. Então essa primeira fase, com as 3 estações, aí esse é o trajeto. Mesma coisa, descendo do aquaviário, pegando o Transcol, pagando uma passagem desde a origem, desde aqui da Rede Tribuna. Perfeito. E secretário, assim, o ganho de tempo, assim, para quem for pegar o aquaviário, por exemplo, da Enseada à Prainha, que a gente tem a travessia hoje pela Terceira Ponte, em horário de pico, por exemplo, poderia ganhar quanto tempo? O aquaviário é importante, por isso que ele é integrado ao Transcol. A gente tem que interpretar ele não é um sistema alternativo de transporte, é um sistema complementar de transporte. Então, com essa visão, quem quiser complementar sua viagem vai poder usar o aquaviário. Ele é mais eficiente nas travessias mais curtas, onde nós temos as pontes, que é onde tem maior nível de veículos, de congestionamento, e leva mais tempo. Então, a travessia Prainha, Praça do Papa, 5, 6 minutos você está de um lado para o outro. O barco leva isso a 10 nós, que é o nosso barco que chegou aqui, que também é a limitação do canal. O canal tem limitação de velocidade, a gente tem que respeitar a capitania dos portos. Porto de Santana até
até numa previsão futura para a rodoviária, que vai ser uma quarta estação, ainda não está, nem iniciou, mas vai ser uma quarta estação, 10 minutos você também está de Porto Santana para a rodoviária. Então ali o aquaviário é muito mais eficiente que o ônibus. Aonde que ele é menos eficiente, por isso que a gente complementa ele, é entre o centro e a Praça do Papa, que aí ele leva 40 minutos para fazer esse trajeto. Porque é o mesmo trajeto da avenida. Então o ônibus você consegue atingir 40, 60 km por hora e o barco vai a 10 nós. Então a velocidade é muito menor do que a do ônibus. E apesar que o ônibus ainda para, mas ali nesse trecho o ônibus atinge 15, 16 km por hora, que acaba sendo mais eficiente. Mas você consegue fazer a transposição sem problema nenhum. Essa viagem completa de 40 minutos, ela acaba sendo... Por isso que a gente fala que ele é complementar. Mas nas travessias, ele é bem mais eficiente. Acredita que possa ser usado, por exemplo, para turismo ali na Bahia? O turismo, com certeza, e como serviço complementar, né? A gente não acredita tanto... Quem está vindo de longe... você acaba, não dá para ele ficar criando impedância, que a gente chama. Desce no terminal de Itaparica, vai até o terminal de Vila Velha, desce no terminal de Vila Velha, pega outro ônibus, pega o aquaviário, é muito... Então não vai, você vai direto de Itaparica, o Transcol possibilita isso, cruza a ponte e vai para Laranjeiras. O objetivo dele é aquela ocupação lindeira, centro de Vitória, Enseada do Suá, Prainha, Porto de Santana. Então isso ele acaba sendo eficiente. Agora a pergunta da Francine é muito boa, quando ela faz o que eu ia fazer, ela roubou a minha pergunta, mas o governo ele enxerga um potencial turístico nesse, porque o capixaba gosta de novidade. Eu já fico imaginando, por exemplo, a pessoa que vem assim, tô com um parente que veio aqui, que veio para Vitória hoje, vamos dar um passeio no sistema aquaviário. O governo do estado enxerga um potencial turístico nesse projeto? Não, com certeza, ele é bastante turístico. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro teste na semana passada, junto com a presidente da Capitania dos Portos, fazer o primeiro teste do barco efetivamente. E é lindo, é um passeio muito agradável, muito gostoso. Parece que você não está dentro da cidade. Você não escuta, você não tem nada. Você escuta a onda, você escuta o mar, você tem a brisa. Então é um passeio extremamente agradável. Mesmo o barco sendo fechado, porque ele é proposital ele ser fechado assim, esse primeiro barco. Ele é um catamarã duplo casco baixo, porque ele tem que passar embaixo das 5 pontes. Então por isso que ele é mais baixo, senão ele vai bater nas 5 pontes, não tem como ir para Porto de Santana. E ele é fechado por causa do ar-condicionado. A gente tem que dar a mesma qualidade do Transcol. Hoje eu tenho 654 ônibus com ar-condicionado. A gente procurou fazer isso. Então tem o banheiro, tem a bicicleta, dentro de ter o ar-condicionado. As janelas são bastante amplas, então é muito agradável e é um barco muito estável. Isso para o turismo é fantástico. E tem o segundo barco. Nós vamos ter 2 barcos mais baixos, que é para passar embaixo dos 5 pontos, mas vamos ter um catamarã de 2 andares. Que ele é mais turístico ainda, que ele só vai fazer Prainha, Praça do Papa. Então, com certeza, vai ser um passeio lindo, mas você também ir lá até Porto Santana realmente é lindo. Quem não conhece a região de Santo Antônio, São Pedro... Aquele manguezal, das regiões mais bonitas de Vitória. E com certeza vai ser um passeio turístico muito legal. E estamos falando de 40 minutos aí, 40 minutos para voltar, é bastante agradável fazer esse passeio. Bacana. Sobre as estações, né? Você falou que Prainha já está adiantado, Porto Santana a gente visitou, né? Foi, mas agora já está mais adiantado, Porto Santana. Eu queria saber uma coisa, por exemplo, você chega ali, vai ter um deck que a gente chama para passar? Você chega naquela área de desembarque, área coberta. Como se fosse um terminal, assim, ali né? é uma área de espera. Ali vão ter as catracas, porque a gente precisa ter a catraca para poder fazer o controle da integração, para dar o tempo para a pessoa poder não pagar 2 passagens. Daquela área, chega o barco, vai liberar vai ter um sistema de informação que vai liberar aqueles aqueles passageiros para aquele determinado barco. Aí tem uma ponte coberta. É uma ponte. É uma ponte coberta que liga ao flutuante, porque a gente tem que buscar calado, que é profundidade, para o barco poder parar. É uma ponte de 30 metros que você... Então primeiro parou o barco, desembarca todo mundo e depois embarca quem vai embarcar naquela estação. Esse complexo vai empregar quantas pessoas, secretário? Assim, vai precisar de quantos operadores? Neste primeiro, a gente está estimando em torno de 15 pessoas. Não é, o barco tem uma norma, então vai ser de 3 a 4 pessoas por barco, apesar que é mais. A gente tem que triplicar, né? Vão ser 3... É porque a gente vai trabalhar até tarde, ele vai até de noite, ele vai de 6 da manhã às 22 horas, é longo. Boa. O período é longo de operação.
Então, estamos falando de pelo menos 45, 50 pessoas empregadas em todo... E é uma mão de obra especializada, né? Porque para barco você tem que ter uma série de normativas para poder fazer essa A contratação dessas pessoas já foi definida? Já está em A empresa responsável está fazendo isso. Então, a empresa trazendo os barcos, agora está na fase de teste, tem uma série de documentações, a gente fez um primeiro teste com a capitania, tem ajustes na embarcação, questão de iluminação, tem algumas exigências que de cada estado muda, mas a empresa já está fazendo essa adequação, está alinhando, tirando a documentação para a gente aí começar a fazer mais eventos testes e fazer a contratação final de tudo que a gente chama de tripulação, né, que vai operar o aquaviário. Já definido o ponto que ele vai ficar aquela na Ilha da Fumaça, isso é uma questão operacional da empresa para abastecer, fazer manutenção, tudo isso. Para a questão de segurança, de operacionalização, a lancha ela não pode ir até Camburi, não tem condição dela fazer Não, esse tipo de lancha não pode. Porque e nem se contempla, por exemplo, essa complementação do trajeto, essa volta. Na verdade, acaba sendo uma volta. A gente acha, nossa Baía de Vitória ela não é tão calma quanto a gente imagina. A saída das ilhas do Frade e a do Boi era um pouco conturbada. Quem tem barco sabe o que eu tô falando, né? Quem tá lá você tenta dar uma volta na Ilha do Frade de caiaque, por exemplo, stand-up. Ela é um pouco mais complicada. Isso pode gerar algum incômodo, então, e é uma viagem bem mais longa. Então, o que a gente quer concentrar na área mais abrigada, mais tranquila de navegabilidade, a gente ganha mais velocidade do barco e consegue operar com mais eficiência, que são esses pontos ao longo do canal, que são os pontos originais até do antigo aquaviário, né? Mas assim, o senhor como técnico e especialista nessa área, o senhor acredita que no futuro é possível sonhar com uma integração ainda maior em termos de proporcionar uma viagem para essa zona norte de Vitória? Sim, a gente tem algumas análises, inclusive de ventos, tudo isso. Você corre um transporte público, ele tem que estar disponível praticamente quase 100% do tempo para a população. Então, a análise do aquaviário onde ele está operando, vamos para que a gente vai operar 99%, 98% do tempo na Baía de Vitória, porque ela tem condições, ela é bem navegável. Acho que vai ter que ter um furacão para você poder não operar na Baía de Vitória. Lá já não. Então, você reduz a possibilidade para 60% a 70%. Então, não dá para a gente falar para a população, agora hoje ele não opera porque... As condições não permitem. As condições não permitem. Então, transporte público não dá. Para ter assim, ele tem que contar com aquele transporte todo dia. Então, por isso, é melhor a gente desenvolver ao longo da Bahia e ampliando ele para a região de Santo Antônio, São Pedro e aprofundando na Bahia do que você fazer a frente dele dentro da cidade de Vitória. Perfeito. No teste que o senhor fez, foi ontem, né? Foi a semana passada. Foi semana passada. Tem imagens que a gente podia colocar aqui, né? De como que fica essa... Vamos colocar. Tem. Acho que tem. Suzano tem imagem, tem tudo. Pode colocar que é interessante. Inclusive, eu tenho uma filmagem que a gente passa com o barco embaixo das 5 pontes. Olha, que legal. Para justamente fazer o teste de qual é a altura que ele passa nas 5 pontos, comprovando que muitas vezes é um barco ruim, é um barco que ele é baixo. Não, é porque tem um porquê ser um barco assim, porque ser um catamarã, porque ser um barco baixo, porque ele tem 2 motores, ele está fechado porque ele tem ar-condicionado. E as pontes antigamente não contemplavam esse arco que permitia... Não essa... contemplava. Se fosse a segunda ponte, é 5 pontos, Exato. Ok, mas as 5 pontes não tem como, e a gente precisa chegar em Porto de Santana. Falando de ponte, vamos falar sobre a terceira ponte, né? A gente está com a ciclovia praticamente concluída, né, secretário? E quando começa, de fato, a ser liberado para as pessoas passarem na ciclovia e também com a ampliação da terceira ponte? Tá bom, essa é uma obra, acho que é de orgulho, não só para o governador Renato Casagrande, para mim como engenheiro civil da área, então isso para mim é um orgulho a gente fazer. A gente está falando de uma obra de 15 meses. Então, em 15 meses de obra, a gente entregou, está concluída a ciclovia da terceira ponte, 100%. Então, hoje você consegue subir em Vitória e chegar em Vila Velha, e de Vila Velha chegar em Vitória pela ciclovia. Claro que ela ainda não está aberta, porque a gente tem a fase de obra, que é a última etapa, que é o alargamento da terceira ponte. Então, a ciclovia, como a gente vem falando sempre, ela é o andaime, ela é o apoio para os nossos colaboradores fazerem o alargamento da ponte. E as pontas dela, as chegadas, a gente também não concluiu, já está semi-concluída, porque também as pessoas não terem acesso e a gente poder ter alguma invasão da obra, porque é uma área de obra, uma área ainda perigosa para as pessoas circularem. Mas a previsão, essa obra ela adiantou um pouco, ela vem adiantando sistematicamente, não dá para cravar exatamente, porque agora a gente começa com o período de chuvas, então não dá para a gente falar, não, vai acabar nesse período, mas a nossa previsão é que em março a gente consiga entregar, tá? A previsão de maio, a gente talvez está adiantando aí uns 60 dias que a gente possa entregar essa obra, mas ainda não dá para cravar exatamente por causa disso, mas eu acredito que em março
nós vamos estar entregando a obra da terceira ponte, completa. As faixas, né, que é uma questão que diz muito respeito ao motorista, no caso, como é que vai funcionar isso, secretário? Existe até, eu passo muito na terceira ponte, e às vezes eu conheço a intenção e o projeto, eu fico pensando, rapaz, mas cabe 3 faixas de cada lado aqui nessa pista? E eu fico ali, às vezes, esperando que o trânsito está ruim e tal, e fico mentalmente calculando. Cabe ali? Como é que vai funcionar essas 3 faixas? Como é que funciona? Então, usando um sistema que há muito tempo, desde a década de 80, São Paulo usa, CT São Paulo, a gente chama de MOVE, máxima utilização da via. Vitória usa isso. A Avenida Reta da Penha, próximo ao antigo Walmart, Maruípe, ela é assim. A Avenida Vitória é assim. Então, você você estreita um pouco as faixas para você ter uma quantidade maior de veículos circulando e ganhar a capacidade que tem na ponte de 40. Algumas avenidas foram feitas com perfil rodoviário, 3,5 metros, velocidade de 100, 120 km por hora, como a Rodovia do Sol, por exemplo, como a ponte é hoje. Não é essa a intenção. A intenção é uma avenida de ligação arterial de tráfego muito pesado. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos, assim, utilizando toda a capacidade de ponte, eu estou falando do ponto de vista estrutural, de aguentar peso e ter uma estrutura sobressalente ao que ela foi construída inicialmente, que é um alargamento, além da ciclovia. Mas ela suporta perfeitamente se todos os testes foram feitos. Então, foram 60 centímetros para cada lado, tira a atual barreira e aí você tem a barreira nova. Esses 60 centímetros, reconfigurando as faixas, você consegue ganhar 3 faixas. 2 de 2,80, que é para automóvel, e 2, e para vocês terem uma ideia, uma faixa de estacionamento é 2,20 de largura. Quando vai fazer um estacionamento em via, é 2,20. Então, uma faixa de 2,70, 2,60 é completamente tranquila de você fazer. 2,80 e a última faixa externa ela é 3,10, por causa do ônibus. Então, vai ficar 3,10, 2,80, 2,80. 3 faixas, vamos ganhar 40% de capacidade. Esta terceira faixa de 3,10 ela é para ônibus, moto, porque a gente tira o corredor da moto, põe a moto num corredor exclusivo, e veículos de atendimento, ambulância, polícia, bombeiro. E com isso a gente ganha 2 faixas para o automóvel, que ele tem uma velocidade maior e ele consegue desenvolver uma velocidade maior, mas tira a moto e tira o conflito e o risco com o corredor de moto, porque hoje na ponte você não consegue fazer uma ultrapassagem de veículo, que se você fizer no pico você vai pegar uma moto. Então isso acaba limitando. Com as 3 faixas você também tem um apoio bom na operação. A gente tem muita pane na ponte, infelizmente. E a maioria é falta de combustível também. Então estas panes acabam, quando você tem uma pane hoje, é uma faixa só. Quando a gente tiver pane com 3, passa você ter 2 faixas e conseguir fazer o atendimento. E a expectativa em relação ao engarrafamento, que é o que, né? As pessoas hoje que se deslocam de Vitória para Vila Velha e vice-versa, eu conheço casos aqui que o pessoal já fica monitorando assim, a ponte tá boa, a ponte não tá boa, vamos pegar e tal. A expectativa em relação a esse congestionamento, isso resolve o problema do congestionamento da terceira ponte? Questão de congestionamento depende do momento, da hora, o que acontece na ponte. Você pode ver que tem dia que tem e tem dia que não tem. Tem dia que flui bem, tem dia que não flui bem. O dia que não flui bem, geralmente entre 4 e 5 horas da tarde, que é o entrepico, que está começando a aumentar o fluxo, ocorre um acidente ou uma parada na ponte. Isso traz reflexo até 7, 8 horas da noite, porque só passa uma faixa. Quando a gente tem mais uma faixa, que se tiver esse problema, você tem mais fluidez, você vai reduzir a fila e o tempo de permanência na ponte. Vai ser como um veículo passar de madrugada? Não é isso, não é este o objetivo. As vias, a gente chama de nível, a gente tem que ter um nível de serviço que tenha a maior quantidade de veículos passando. O importante hoje ela gera em torno de 4.400 veículos por hora, ela aguenta passar. Se não passar tudo isso, ela acaba tendo fila, que é o que acontece. A gente vai mais 40% disso, então deve chegar a quase 6.000 veículos por hora. Então a gente está dando mais fluidez, mais capacidade e isso reduz congestionamento, reduz tamanho de fila e tempo de espera na ponte e a questão da operação ajuda muito, então isso vai ajudar bastante. Inclusive até a própria ciclovia ajudando a coibir os suicídios, que o problema é quem fica na ponte, que é paralisado, isso também não vai mais ter. Então a gente vai ter muito mais horas de operação completa da ponte, isso vai facilitar muito toda a operação. A questão da mureta, secretário, material é o mesmo? Concreto de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a norma brasileira, norma técnica brasileira. Mas ele é mais estreito? Não, na verdade é porque a mureta hoje, que ela existe hoje nas laterais, ela é apoiada em cima da laje da ponte.
Então a gente criou uma mureta apensada à ponte pela lateral e ganhou aquele espaço de 80 centímetros de cada lado. Então a gente está ganhando 60, mas na verdade a mureta tem 80 de base. Então a gente ganha mais do que o alargamento. E não perde em segurança, por exemplo? Não, porque ela é de acordo, não, ela é toda testada, é de acordo com o Código Trânsito Brasileiro. É uma mureta hoje mais nova do que a que tem lá, com a haste toda calculada. Ela tem toda a segurança do mundo para operar em rodovia. Claro. Fazendo a mesma viagem aí do aquaviário agora pela ciclovia, a pessoa pode sair pedalando. Como é que vai ser a entrada dela, a saída dela da ciclovia, essa operação? Tem algum controle, catraca? Tem. A gente está pensando, hoje a gente está até conversando sobre isso com a equipe, a gente está montando junto com o governador como é que vai ser essa operação. O Corpo de Bombeiros vai ter uma operação especial, questão de acidentes. É uma ciclovia que ela é fechada, que eu digo, ela tem uma entrada e tem uma saída. Então está montando aí, mas vai ser um atendimento de Corpo de Bombeiros. Provavelmente a gente vai ajudar, vamos colaborar com alguns veículos. Provavelmente deve ter alguns veículos de atendimento próprio para a ponte. Quadriciclo, sim? Um veículo elétrico, um quadriciclo. Então a gente vai ter esse tipo de apoio tanto à polícia quanto ao bombeiro. E eu acho que vale a pena ter esse diferencial para atendimento. Eu acho que a ciclovia pede isso. É algo moderno, algo único no mundo, pede esse tipo de atendimento. Choveu, né? Ela funciona? Choveu, funciona sem problema, como qualquer ciclovia, não tem dificuldade nenhuma. A questão de operação, a gente vai ter toda uma base, estamos fechando isso para fazer uma contratação, todo um monitoramento remoto, que é o que a gente tem hoje nos terminais, nos abrigos de ônibus inteligentes. Câmeras preparadas para isso, de monitoramento, botão de pânico, enfim, essa questão. Só que existe uma fase de transição nisso, que é, a gente inaugura algo como a Aquaviário, tem muita gente que quer ir e quer conhecer. Então a gente pode ter alguns problemas que a gente quer usar o cartão GV, quer usar QR Code para acessar. Então a gente vai fazer o que a gente chama de operação assistida. Durante 3 meses a gente vai ter uma operação assistida de pessoas fazendo assistência da entrada e saída da ciclovia. Entendi. Ensinando. E o sistema de monitoramento online. Mas vai ser pago? Não, zero. É só mesmo monitoramento. Aí vamos fazer todos os dias, todo o período de operação, todos os dias da semana. Os próximos 3 meses, monitora aos finais de semana, porque aí durante a semana já entrou na rotina e é quem pedala durante a semana. Então já acostumou o cartão, já não tem mais fila. Depois de 6 meses só fica o monitoramento remoto. Câmera, centro de controle operacional, botão de pânico. Então é um processo educacional também de utilização da própria ciclovia que a gente vai fazer ao longo do ano de 2023. É importante isso. O botão no pânico seria por aplicativo, celular? Não, pode ser pelo aplicativo ou acionar na mesma, como a gente tem. A gente tem um abrigo de ônibus inteligente aqui no centro, em frente ao Palácio Anchieta, que você aperta e você consegue comunicar com a central da Ceturb e lá você consegue ter todo o atendimento possível. Por exemplo, eu vi alguém passando mal na ciclovia, aciona e vai ter assaltado. as câmeras. Isso, alguém tentou fazer alguma coisa, você vai ter todas as câmeras, todo o botão para poder fazer todo o acionamento. Muito bacana. A ciclovia demanda muito esforço físico, assim? Não, de forma assim. A gente fez, inclusive, com o governador, um passeio com mais de 2.000 bicicletas, criança, idoso, assim, todo tipo de bicicleta. Ela acompanha a inclinação da ponte, que é de 5,5%. Por quê? Porque é questão de engenharia, de você ter realmente uma harmonia. Você pode ver, a ciclovia ela não agrediu a paisagem, ela contemplou, ela encaixou, parece que ela sempre esteve ali. Parece que ela sempre esteve ali. Então é uma questão de arquitetura, de engenharia, de você ter toda a estrutura pensada a ponte. Então todas as alturas, todas as distâncias foram calculadas para termos o melhor resultado de engenharia de utilização da ponte. Eu lembro que uma discussão grande realmente era essa, né? Vai estragar a paisagem, né? Não vai atrapalhar. Hoje você vê lá, a gente já está 1 ano e meio, nunca tivemos assim... Nenhuma reclamação. No passado, a gente, como não conhecia, né? Hoje a gente comprovou que dá para ser feita essa obra. Alguma chance de subir a pé? Pela ciclovia? Por enquanto não, a gente quer tração humana, né, que a gente fala bicicleta tração humana, mas nada assim, claro que ela não é feita ela é feita para multidão, vou deixar claro, ela foi calculada para 500 kg por metro quadrado, ali é peso para estádio de futebol, tem 3 metros de largura, mas é um local mais confinado, então assim, não é para eventos como a gente tem uma 10 milhas garoto, como a gente tem passeado, a ponte ela cumpre esse seu papel. Mas vamos botar o governador que é final de semana, vamos fazer, como ela tem uma largura boa,
A gente pode deixar mão e contramão de um sentido, de um lado, e outro vai caminhada do Dia das Mães. Ah, dá para fazer um day off. Dá, um day assim. off num domingo, primeiro Massa. domingo, tal. Então isso dá para fazer. Ela é muito larga, ela é muito bonita, então a gente pode, isso dá para fazer. Não dá para gente falar, é só. Mas como tem o outro lado e ela foi projetada para usar nos dois sentidos, não dá para descartar esse tipo de coisa até. Aí vai depender muito da operação, de como é que tá a fase, como é que tá. Vamos passo a passo, depois da inauguração a gente vai fazendo isso. Continuamos na ponte ou... Pode. Ele está querendo mudar de assunto, ele já está querendo mudar para os próximos 4 anos ali. É porque, veja bem, nós fizemos uma entrevista ontem com o governador Renato Casagrande e foi no destaque no Jornal Tribuna de hoje, em que ele comentava com a gente 2 aspectos importantes. Um é a faixa só para ônibus de Vila Velha a Cariacica, isso, que achei essa informação muito, muito importante, e a questão de uma nova alça na segunda ponte, isso, para desafogar o trânsito. Eu acho que a gente podia falar aqui sobre essa faixa, que de certa forma ela é complementar a todo esse esforço também de certa forma, desafogar o trânsito, etc. Como é que vai funcionar isso? Podemos falar disso, Francine? Podemos. Eu acho que faz parte da mesma coisa, essa ligação verdade, e a alça. É um planejamento que vem desde 2011, né? 2011 a 2014, aquele estudo, BRT, todos os projetos são frutos de lá. A gente projetou bem e agora consegue realizar, a partir de 2019, conseguimos realizar todas essas obras. Então a gente foi o Portal do Príncipe, foi a Terceira Ponte e a Rodovia das Paneleiras. Então são obras importantes que eram gargalos históricos da região metropolitana. O viaduto, a gente já começou a fazer o outro lado, quem passa lá do lado do hospital, da Praça do Hospital, está pronto já o acesso. A alça de acesso já está pronta. É o viaduto de Carapina, você viaduto fala, de Carapina. né? Já estamos desformando os pilares. Hoje, inclusive, já me mandaram imagem. Já estamos tirando as fotos dos pilares. Já começamos o outro lado para poder fazer o viaduto. Então, eram 3 gargalos crônicos para resolver dentro da mobilidade. Resolvendo esses 3 gargalos, inaugurando as 3 obras, nós temos alguns outros desafios, que aí é a priorização do transporte público. Transporte público eficiente não é só aquilo que a gente vem fazendo, melhoria da infraestrutura, melhoria do material rodante, como os ônibus, 654 ônibus com ar-condicionado elétrico, híbrido, enfim. Melhoria de acessibilidade do cartão GV, melhorias de terminais, a gente está fazendo várias reformas em terminais, vamos intensificar no ano de 2023 essas reformas, entrega o terminal de Itaparica, enfim. Tudo isso, mas também a melhoria da infraestrutura. Ganha-se velocidade quando você prioriza o transporte público. Quanto mais faixas exclusivas e corredores exclusivos, melhor é para a população e melhor é o conforto da população. Por quê? Isso a gente comprovou na pandemia. Foi assim, a gente monitorou a velocidade dos ônibus. Então, na pandemia, a gente chegou a velocidades acima de 25 km por hora. Porque estava vazio e o transporte estava funcionando. Hoje, com um ônibus que eu faço uma viagem, eu fazia 3 com o mesmo ônibus. Então, se você multiplicar pelos números de assentos disponibilizados, eu tenho 3 vezes mais capacidade com o mesmo ônibus, com o mesmo motorista. Tendo fluxo liberado. Tendo fluxo. Então, eu ganho capacidade do transporte público só gastando mais combustível. Eu não preciso mais de ônibus, eu não preciso mais de motorista. Então, o custo, você otimiza o sistema de transporte público, você dando priorização. Então, um desses projetos agora é fazer a priorização do transporte público. Primeiro começando em Vila Velha e Cariacica, depois estimulando as prefeituras a partir... Ligando os terminais do... Então, qual é esse projeto? Esse projeto é Corredor Exclusivo de Ônibus. Pode dar um nome, BRT, BRS, enfim. Nós vamos dar uma prioridade ao transporte público, começando por Vila Velha. Carlos Lindenberg foi reformado e foi ampliado até no governo Renato, no primeiro mandato, para se tornar uma via exclusiva de ônibus. O canteiro é largo para isso. Então, nós vamos fazer a primeira etapa. A primeira etapa, até que a gente constrói em 1 ano e meio, está pronto. Terminal Jardim América, até o terminal do Ibis, via segunda ponte. Vou explicar. Que é onde a gente tem. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, na Lindenberg, a gente vai refazer a avenida de ponta a ponta. Que eu falo é de muro a muro, dos 2 lados. Refazer asfalto, refazer calçada, ciclovia no canteiro central dela, junto com o corredor de ônibus em concreto, novos abrigos de ônibus, estações de ônibus no canteiro central, com ultrapassagem. Então isso a gente já ganhou velocidade, já foi acima de 25 km por hora, em trechos que a gente tem 12 km, a gente dobra a velocidade do transporte público. Monitoramento remoto, iluminação, enfim, todo o conforto que uma faixa em corredor exclusivo de ônibus merece, que o ônibus merece.
ao longo da Lindenberg até o terminal do Ibis. Chegou na segunda ponte, estou indo para Vitória, no sentido de segunda ponte. Ok. Você sobe a segunda ponte. Vamos voltar um pouquinho. Como é que você vai para o terminal Jardim América pela segunda ponte, pela Lindenberg? Você tem que sair da segunda ponte, ir lá para São Torquato, pegar aquele Sim. trânsito, Sim. pondo o Camilo a outra ponte, chegar no IEMA ali e chegar no terminal Jardim América. Não. Subiu a segunda ponte, vai ter uma alça de saída nela, vai ser construída uma alça ao lado da segunda ponte. Você sai nessa alça, essa alça começa a descer e ela ela passa em frente à desportiva. Tem uma via lá bem larga, em frente à desportiva. Subindo, Você faz, só desce, faz a volta, faz a assim? volta. Você está aqui com a ponte aqui, você vem nela na segunda ponte, Aham. você sai, desce, passa por baixo, Ah, da segunda passa por ponte, baixo. vai Consegui visualizar. Ok. e vai ali. Ali eu já conectei o terminal Jardim América. Economizei pelo menos 3 quilômetros no terminal aquela região. Muito congestionamento, Cobilândia, pista simples. Então você já tirou o ônibus, eu já economizamos pelo menos 20 minutos nesse caminho. Na volta, idem. Ele sobe, só que ele sobe por esse lado. Ele vem e engata aqui na segunda ponte. Uma alça que pode ser para ônibus e para carro, tá? Não é exclusiva de Dá pra ônibus. ônibus. Não. Não dá. Isso dá para a gente fazer com 2 faixas sem problema nenhum. A gente vai fazer para isso. Porque aí também economiza o carro também. E o ônibus tem o trecho dele que ele não vai pegar congestionamento. Não tem problema de a gente tirar o ônibus. Ele já ganhou na Lindenberg inteira. Nesse trecho ele entra no tráfego comum. Porque a gente também não vai fazer ônibus exclusivos com porta esquerda, aquele monte de coisa. Não. A gente vai usar a frota do Transcol que tem. Nós estamos investindo numa frota nova e vamos usar os ônibus com a porta direita. É um conceito que você usa como BRT, como faz exclusivo, mas com a porta direita. Então você faz estações defasadas com a porta direita, igualzinho. Esse é um projeto diferenciado. Então a Lindenberg inteira vai ser remodelada, no caso? Inteira, 100%. Então você vai ter um canteiro com ciclovia central. Ciclovia central com E 2 faixas de ônibus. 2 faixas de ônibus, quer dizer, de cada lado, para ficar claro para o ouvinte, seriam Isso. quantas faixas de cada lado? Seriam 3? De 2 a 3 faixas. 2 a 3 De faixas, 2 a uma 3. exclusiva para ônibus. Não, mais. Na verdade, então, contando com ônibus de 3 a 4. De 3 a 4 faixas. É uma nova Lindenberg. É uma nova Lindenberg. Esse é um projeto para quanto tempo, É um secretário? projeto de execução de 1 ano e meio a 2 anos. De execução, né? Mas aí, por exemplo, Não, poderia o projeto começar está a pronto. licitar. Só deixar claro. Não, o projeto está pronto. Tá. A gente quer, no início do ano, já está licitando. O projeto está pronto. Aí licitam no começo do Licita ano, no tem começo aquele do prazo de ano. 90 dias. Estamos falando aí que é uma obra para início de 2025 está concluída. É uma obra cara? É custosa, secretário? Seu valor? É uma obra cara. É uma obra que deve estar orçando em torno aí de acima de 250 milhões. É um investimento importante. É um investimento bastante importante. Vai ser o maior investimento em mobilidade. Por os próximos Até 4 agora. anos, né? Se a gente somar a ponte, 130 milhões, o viaduto de Carapina, 80 milhões, Portal do Príncipe, 46 milhões, vai ser a obra mais... Vai ser o maior investimento em mobilidade, que aí é uma infraestrutura de transporte público, né? Então é uma infraestrutura bastante pesada, uma infraestrutura que muda o conceito de mobilidade. Então nós viemos construindo essa nova mobilidade ao longo, a gente precisava disso. A mobilidade estava estagnada, a gente precisava dar esse choque de realidade, assim, vamos mudar, e vamos mostrar que nós somos capazes de executar obras no prazo, no tempo e com qualidade. A gente provou primeiro com o Portal do Príncipe, Paneleiras e Pontes, são 3 obras que começaram a ser feitas na pandemia. O Príncipe a gente começou na pandemia e acabou na pandemia. Uma obra entregue na pandemia. Um conceito, porque se fala assim, ainda sobre essa questão da Lindenberg, que parece uma coisa realmente de grande impacto, porque se falava que o Espírito Santo, depois da Grande Vitória, não cabia a obra no sentido de metrô, no sentido de obras assim dessa natureza, né, de transporte que não seja de superfície. Isso, de certa forma, vem preparar o trânsito para quantos anos naquela região ali? Na Lindenberg, bastante. Você tem várias, por exemplo, uma projeção de 10 anos, 15 anos. Mas é que não cabe, não. Tudo hoje com a tecnologia se cabe. A gente está falando, depende do tempo, depende do valor, depende de uma série de... Hoje a gente tem tecnologias de metrô que não é enterrado por causa da questão da ilha. Mas você tem monotrilho. Então você tem tecnologias para suprir, para avançar sobre as nossas dificuldades de topografia geográficas que a gente tem na ilha. Mas ainda hoje, questão de custo, benefício e prazo, não dá para a gente também ficar... Esse foi um dos objetivos que o governador pediu. Obras objetivas que a gente começa e entregue no mandato e a população sinta a diferença. Foi isso que a gente fez. Aquilo que a gente prometeu, a gente entregou. Entendi. Agora com a Vera a gente entregou. Agora está na hora da gente dar um próximo passo. Aí é mais uma mudança de paradigma, que é realmente você implantar o corredor de ônibus, aquilo que a gente vem
falando e projetando. Depois, novas tecnologias no futuro vão surgir com certeza, mas a gente tem que estar preparado, mas primeiro tem que oferecer uma melhoria drástica no sistema de transporte público. No caso das alças ali da segunda ponte, a gente tem a segunda ponte federal ainda, né? Um trecho. Um trecho de ainda. mar. Exatamente, trecho de mar. Pegaria esse trecho de mar? Não, esse trecho nosso é todo continuaria em terra. E o governo do estado não tem nenhuma intenção de tentar assumir a segunda ponte? Isso agora são conversas futuras, eu acho que agora são diálogos que vão ser feitos com o governo federal. O caminho está, como teve aberto com o então presidente, como vai estar muito mais aberto com o atual, com o presidente que acaba de ser eleito. Eu acho que são caminhos que o Estado do Espírito Santo tem a ganhar muito. Então, acho que essas conversas vão ser feitas, assim como foi feito, por exemplo, quando a gente fala quando o próprio governo federal nos cedeu a rodovia das Paneleiras, que era a BR. Isso. Era a BR-101. Como cedeu para a Prefeitura de Caricica a BR-262. Então, são conversas que a gente consegue evoluir sem problema nenhum. Isso vai ser conversado, mas neste momento, para não ter nenhuma interferência, nós não vamos depender de nenhuma negociação para executar essa obra. Tá. E a estrutura metálica que vai ser feita ao concreto, hoje a gente tem expertise para fazer ela na segunda ponte, que acabamos de fazer na terceira ponte. Estamos fazendo outras obras. Então, para a gente, é uma tecnologia que a gente já tem ela hoje implantada no estado. É porque obra no Espírito Santo, quer dizer, a obra pública é sempre uma coisa... Eu lembro da Fernando Ferrari, por exemplo. Novela, né? Foi uma novela que começou no governo Albuino. Eu lembro que o Albuino, mostrando o projeto da Fernando Ferrari, havia negociação federal com a UFS, muita dificuldade. A Lindenberg me parece algo mais assim... encaminhado. Ela está pronta, é o que a gente fala. A gente procura agora fazer obras onde a gente não tem grandes dificuldades. Tem que ser mais objetivos, não. Pra você ver, nós comprovamos em 3 obras que o Estado pode ser eficiente. Isso foi estar comprovado nas 3 obras. São obras que estão aí para todo mundo ver. No prazo, no valor, nas próprias desapropriações, nas dificuldades, na negociação com todos os poderes da União, prefeito. Estamos falando Paneleiras, Portal do Príncipe e Terceira Ponte. Então a gente comprovou, a gente tem expertise para isso. Nós conseguimos fazer obras dentro do prazo e trazendo benefício à população. Então hoje, mesmo a nossa controladoria, todo o apoio, Procuradoria e IEMA, hoje a gente tem metodologia, a Secretaria de Mobilidade tem metodologia para ajustar, mas também tem que ter bons projetos inteligentes, projetos com o pé no chão, projetos que a gente consiga olhar, esse é um projeto aqui que a gente tem pouca desapropriação, dá para fazer, ajusta o projeto, a Lindenberg está pronta, dá para passar. Inteligência e planejamento hoje é fundamental em qualquer obra de engenharia, para justamente não ter as obras paralisadas e se estendendo, como por exemplo Leitão da Silva. Eu tive o prazer, na verdade eu tive 2 prazeres, que foi o de dar ordem de serviço e de inaugurar, mas infelizmente foi num período de 8 anos, 6 anos, isso não é bom. É absolutamente impressionante. Que uma então, obra... eu dei ordem de serviço como secretário da CETOP na época de transporte e eu e o governador inauguramos depois de 6 anos como secretário da CEMOB e o governador voltou. E por que isso acontece? É uma curiosidade da população. Por que há tanta dificuldade às vezes e eu ouço, né, na conversa do dia a dia, puxa, mas a China constrói um aeroporto de uma semana para outra, aquelas obras que a gente vê na China. Por que no Brasil há tanta dificuldade em relação à obra pública? Depende. Agora, existe um formato, que foi aquele que a gente adotou, que para mim hoje foi um formato ideal, que para nós serviu bastante nesses 4 anos, que é o modelo de regime diferencial, o RDCI, Regime Diferenciado de Contratação Integrada, onde é um preço global, onde você faz um anteprojeto, é um projeto mais simples, e você entrega na mão de uma construtora e ela tem total responsabilidade por aquela obra. Ela faz o projeto básico, o projeto executivo, executa e ela tem que caber naquele valor e naquele prazo. Não tem aditivo, não tem dilação de prazo e a empresa é responsável por tudo aquilo. No passado, eram obras por preço unitário. Você contratava um projeto básico. Depois contratava o executivo, eu lembro disso. Pela empresa. E a empresa ficava debatendo se porque o projeto básico... Então, você fica nesse... mas então agora não é mais esse preço. Então agora tem que ter um aditivo, agora tem que ter um reequilíbrio. E você fica nesse jogo de empurra. Então eu ficava num jogo de quem está certo, quem está errado, aí é uma briga com o órgão, é uma briga com a empresa, é uma briga com o projetista, e isso vai se passando os anos, aí é uma briga para fazer aditivo, aí é uma briga com a procuradora e com a controladoria que estão certas, é uma briga, aí é o Tribunal de Contas, aí vira um balaio de gato que você não consegue sair disso, e acaba demorando
esse tipo de obra. Agora, o RDC ele te traz uma flexibilidade muito grande e a empresa tem total respeito, claro, com todo o nosso acompanhamento, com todo o monitoramento, com toda a fiscalização, mas você tem obras e é outra coisa, você deixa a engenharia por conta da empresa. Tem tecnologias, a gente está aqui no estado, tem tecnologias que a gente não tem acesso. Vou dar um exemplo claro, o Quick Deck. O Quick Deck é uma tecnologia de andaime suspenso em pontes. Ela é uma patente americana que tinha sido usado mais 2 vezes, estava sendo usado em paralelo 2 vezes aqui no Brasil. Reforma da ponte Hercílio Luz e a nova ponte da Amizade Brasil e Paraguai está sendo feita lá em Foz do Iguaçu. Nós não conhecíamos essa patente, essa Quick Deck de pesquisa. O que nós íamos fazer? Projetar um andaime na ponte que ia levar o dobro do tempo para executar a ciclovia. Eu não estaria com 30% a empresa contratou profissionais gabaritados, fez um projeto excelente, trouxe essa tecnologia que encurtou em 50% o tempo de execução da ponte. Então, isso é fazer engenharia. Outro exemplo, Portal do Príncipe e lá nas Paneleiras. Chama Terrai, que é o sistema de contenção para fazer a ampliação das avenidas, onde a gente fez a praça lá na rodovia. É um sistema que é um sistema construtivo que você usa até sistema de restos de construção civil, você pode usar isso, foi feito lá na rodovia no Portal do Príncipe. Então, são outros. Então, a empresa traz um know-how, ela faz engenharia. Isso para a gente é importante, porque muitas vezes a gente fica preso em sistemas de engenharia mais corriqueiros, mais tradicionais. E muitas vezes tem outras formas no Brasil e no mundo que uma patente pode vir ajudar a gente a fazer uma obra muito mais rápido, muito mais barata e muito mais fácil. Muito bom, clareza. Com relação à alça, demanda desapropriação? Muito pouco, nada, praticamente nada. A gente está fazendo um projeto que encaixa. Essa é outra coisa. Quando a empresa está fazendo o projeto, a gente consegue arrumar o projeto para reduzir o número de desapropriações. Na rodovia das Paneleiras foi assim, o nosso primeiro projeto inicial tinha 10 desapropriações a mais. A gente reduziu com o projeto, foi ajustando e saímos de área de zoneamento de proteção ambiental, saímos dela e reduzimos em muitas desapropriação. Então, essa flexibilidade, por isso que a gente está fazendo esse trecho. Esse é o trecho que a obra fica muito mais rápida, tem muito pouca desapropriação, muito pouca interferência e ela vai se dar muito rápido, porque a Lindenberg falou, está pronta. É executar, é não inventar muito na engenharia e ter projetos muito objetivos. É isso que a gente precisa ter. Objetividade das nossas obras, não é nem questão do valor, mas objetividade para a construção. Para finalizar, eu queria saber um pouquinho sobre a BR-101 ali em Carapina. Tem alguma conversa? A gente já tem aí a rodovia das Paneleiras cedidas. Tem alguma conversa para também ter estadualizado aquela região ali de Carapina? A rodovia, a 101 tem alguns procedimentos. A gente tem um projeto concluído que a gente também é um dos projetos, que é o novo terminal de Carapina. Seria ali também, né? Também ali. Naquele Depois naquele terreno da KNM, antes do viaduto da Vale. Exatamente. Ali a gente refaz a rodovia também naquele trecho, de acordo com os moldes da rodovia das Paneleiras. Só que isso ainda depende um pouco da construção do contorno do Mestre Álvaro. Sim. Por quê? Em se transferindo todo esse trânsito, toda essa questão da rodovia para o contorno do Mestre Álvaro, a concessão passa a ser lá e essa pode ser uma avenida estadual e municipal. Entendi. Então a gente tem como interferir tranquilamente para isso. Já temos o projeto até o viaduto da Vale e vamos ter conversa com a Prefeitura da Serra para a gente desenvolver pelo menos até Laranjeiras, dá para ir desenvolver. Mas aí são projetos que ainda não estão com o pé no chão. O terminal até o viaduto da Vale está pronto, assim como o BRT Vila Velha. O terminal está para quando, assim? Tem alguma Não, é para o ano que vem. Tem o projeto tá pronto, é também para o ano que vem, está dentro da mesma lei, mas a gente está preferindo agora, dando os passos de acordo com o que a gente tem. Né? Então agora a próxima etapa é o BRT Vila Velha Cariacica. E agora a gente fizemos o Portal do Príncipe, listamos a ponte, começou a ponte junto, acabou o Príncipe, foi Carapina, Paneleiras e tal. Agora vai ser assim, vamos no BRT, daqui a pouco, em breve, início do ano, vem o terminal e a gente vai, porque o terminal ainda tem um probleminha de desapropriação nesse terreno, tá judicial ainda, e tem uma discussão da própria ECO nesse trecho, entra a NTT, então reuniões com o governo federal vai ser fundamental. Não só para a questão da concessão da Eco 101, como o contorno do Mestre Álvaro, até a gente poder, isso vai com certeza, o governador falou, vai ser também uma cobrança de ter recurso para o contorno do Mestre Álvaro, nós concluímos no ano que vem essa obra e a gente pode intervir na rodovia das Paneleiras. Mas a grande intervenção, que era a rodovia das Paneleiras, nós já vamos estar concluído no início do ano que vem.
Só para fazer, então, A geral tem muito assunto. Checklist do negócio aqui. Janeiro do ano que vem, ou começo do ano ali, a gente tem Aquaviário. Aquaviário, Terceira Ponte. Terceira Ponte até março. Até março. Rodovia das Paneleiras também. É aquela questão do viaduto ali de Carapina também. Até março, mais ou menos. Até março, mais ou menos. Aí começamos a licitar esse trecho ali de Vila Velha, Cariacica, nesse começo de ano também. Se licita ali, como é RDC, ele tem que fazer projeto. Entendi. Então é uma obra para estar iniciando em julho, agosto do ano que vem. Se der tudo certo no processo de licitação, o ano que vem você já tem obra em 25 está inaugurada. Lá para 2025 inaugurada. E também, paralelo a isso, a questão do terminal de Carapina. Para 23, mais para o fim do ano. Deixa a gente começar o BRT. Vamos ter algumas melhorias nos terminais. Tem várias previsões de melhorias nos terminais. Tem mais ônibus chegando, renovações de frota, mais ônibus elétricos. Enfim, tem uma série de melhorias aí ao longo do ano de 23. É aquilo que a gente veio fazendo em 4 anos. É a melhoria sistemática do transporte, do sistema de transporte e do trânsito, ajudando e colaborando com as prefeituras. Todo incentivo também com as prefeituras, de faixas exclusivas, de ciclovia. Então, a prefeitura que quiser planejar e junto conosco, a gente vamos estar colaborando junto para a gente poder ter todo esse desenvolvimento da mobilidade em toda a região metropolitana. Bacana. Secretário, para encerrar, eu achei muito elucidativo vários pontos que o senhor expôs aqui e queria aproveitar, já que o senhor é um gestor, uma referência em mobilidade, né? Aqui no estado, para a sua experiência que o senhor tem, e uma pergunta um pouco mais assim futurística. Pelo que o senhor vê no mundo, pelo que o senhor vê na realidade da Grande Vitória, nós estamos hoje aí com quase 1 milhão de... Mais 2 milhões de frota. 2 milhões de veículos veículos no geral. 2 milhões de habitantes, 1 milhão e 700, mais ou menos. É muito carro na rua, é muito veículo carro na rua. Qual é o futuro que o senhor observa? É claro que o senhor é um homem prático, o senhor está vendo as soluções para os problemas de agora, mas qual é o futuro da mobilidade? É bicicleta? É ônibus? É carro? É cercear o número de carros na rua? Qual é a integração entre todos eles. Tem trecho que a bicicleta é mais eficiente. Vou dar um exemplo. Estou em Jardim da Penha e eu quero pegar um ônibus na Fernando Ferrari. Eu não preciso pegar um ônibus nem em Jardim da Penha ou um carro para poder pegar esse ônibus. Eu posso pegar a bicicleta e ir a pé e ir lá. A gente chama de Last First Mile. Então isso a gente também quer incentivar e tem alguns projetos quanto a isso de integração da bicicleta com o ônibus. Mas, por exemplo, tem um lugar que o carro também é eficiente. Então, eu moro em Manguinhos, tem muito condomínio. Por que eu não vou de carro para um terminal? Isso não é aqui, tá? O Brasil todo não tem um terminal que tem estacionamento para automóvel. Eu entro com o meu cartão GV ou entro com o meu celular, entro ali e lá eu pego o meu BRT, eu pego o meu corredor exclusivo, eu pego um ônibus com ar-condicionado, que é o que a gente tem, 654 ônibus, então já não é raro ter. Antigamente tinha um seletivo, só o seletivo naquela linha tinha, não, hoje não. De propósito, todos os ônibus têm Wi-Fi, tem ar-condicionado, então por que eu não pego? E agora o elétrico tem inclusive piso baixo, você não tem nem mais escada. Então eu pego esse ônibus, vou para o centro, vou trabalhar na Inseto só, de lá eu volto, chego no terminal, pego o meu carro, vou para a padaria, pego meu filho na escola e vou para casa. Como eu posso também pegar um ônibus menor e poder do bairro e integrar. Como eu posso pegar um aquaviário e integrar. Então a integração entre todos os modos de transporte, posso pegar um aplicativo. Por que não pegar um aplicativo e ir até um terminal e de lá pegar? Então, para não pegar o trânsito, o congestionamento, porque o ônibus vai ter priorização. Então, priorização para o transporte público, integração entre os modos de transporte. Tecnologia já implantamos para isso, que é o cartão GV, provou que a tecnologia, integramos Vitória já é 100% integrada, Viana reduzimos em 40 minutos, linhas que Viana é um caso assim emblemático, você tinha que sair de um bairro, Marcelo de Noronha, ir para o terminal Campo Grande, e ir para Vila Betânia. Dava 2 horas quase. Com a integração temporal com o cartão GV, em 40 minutos você faz esse trajeto. Fundão hoje você pagava R$20 de transporte, você paga R$4,20 de Transcol para poder chegar na região metropolitana. Então essa integração é fundamental. Cada sistema de transporte, porque eu falo, os sistemas são complementares. Cada sistema vai fazer parte da rotina das pessoas, como é no mundo todo. Tem trecho que você pega metrô, tem trecho que você pega bicicleta, tem trecho que você anda a pé, tem trecho que você pega um Uber, um aplicativo, tem trecho que você pega o táxi. Eu acho que esse é o futuro da mobilidade. E aí as pessoas se sentem inseridas. E mobilidade tem que ser acessível. Não é acessível para pessoa com deficiência, para cadeirante. Acessível para toda a camada da população.
A classe média, média alta tem que se sentir bem dentro dele e a camada mais pobre da população, a camada C e D, precisa também se sentir. O transporte público tem que ser para todos, não podemos ter discriminação dentro do transporte público. Então, a questão de usar o cartão, de você ter o ônibus com ar-condicionado para todos, ter o Wi-Fi, ter terminal, ter essa integração com o automóvel, integração com bicicleta, ela é fundamental. Integrar todo mundo, e com isso, eu imagino, é isso. E aí você, dando a priorização ao transporte público com faixas exclusivas, com certeza aí é o seu futuro da mobilidade. São os modelos mundiais que a gente tem hoje, que é o que a gente chama de mobilidade, mas mobilidade a serviço da população. Uhum. A pessoa escolhe como ela se locomove dentro da sua cidade. Hoje a gente opta por tudo. A gente escolhe o banco, a gente escolhe se eu quero ter tarifa, se eu não quero cobrar tarifa, qual cartão eu quero usar. Então a mobilidade é isso, mobilidade a serviço da população. Nós temos que ofertar, como gestores, a gente tem que oferecer a maior disponibilidade possível para a população. Já não olhar tanto também só para a economia, e não é sustentável, isso não se paga, não. Oferta, oferece, vai no mercado privado, vamos ofertar para a população e ela decide como ela se... Aí você consegue equilibrar a balança. Não está todo mundo no carro, ou não está todo mundo no ônibus, ou o que tem mais dinheiro está no carro, o que tem menos dinheiro está no ônibus, ou alguém está na barra. Não. Todo mundo junto num transporte público coletivo, que é o que a gente quer. Muito bem. Esse foi o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Foi quase uma palestra, né? Eu falo muito. Fala rápido. Não é só questão do tempo, mas assim, acho que o esclarecimento sobre determinados aspectos da mobilidade urbana, eu acho que o Tribuna Lab, o nosso estudo, justamente é para tentar extrair esse conhecimento que exige quem está à frente na gestão pública. Quero agradecer muito a sua presença, agradecer a Francine Spinacera, nossa repórter especial do jornal A Tribuna. E esse foi mais um Tribuna Lab, mais um Estúdio Tribuna Online. Agradecemos muito a sua presença, secretário. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Perguntas excelentes. Acho que é mostrar o conhecimento do que nós evoluímos ao longo desses últimos 4 anos. Não só dos últimos. Primeiro mandato do governador Renato Casagrande. A oportunidade de dar essa sequência é importante. Mobilidade não se faz do dia para a noite. A gente se constrói um estado melhor, a gente se constrói qualidade de vida. É isso que a gente está fazendo. Então essa sequência de governo, a sequência do governo do Renato, com certeza vão trazer muito mais benefícios à população, que é o que a gente vem construindo nesses últimos 4 anos. Queria agradecer a vocês por essa oportunidade de estar esclarecendo e mostrando tudo que a gente fez e vai fazer mais para o nosso estado, para a nossa região metropolitana. É isso. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima Estúdio Tribuna Online.